Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Fontoro, sou perito criminal e hoje eu quero trazer para vocês uma aula objetiva e prática de um curso de redação, um masterclass aí, sobre a prova discursiva da Politec do Pernambuco, para você, agente de medicina legal, beleza? O cargo de agente de medicina legal, ele está contemplado no edital pela banca AOCP para essa prova do final do mês 7, daqui a mais ou menos 2 meses a prova, um pouco menos, né? E esse cargo, ele na parte discursiva, ele contempla uma redação dissertativo-argumentativa de 20 a 30 linhas, beleza? Vou mostrar aqui os detalhes, só para a gente estar na mesma página. Bom, nessa apresentação, eu gostaria de mostrar os critérios de avaliação, como estruturar o texto com base nesses critérios, quais conteúdos eu preciso dominar para escrever, um exemplo na prática para vocês, que eu mesmo escrevi com base em um tema do eixo sociedade, sobre espaços públicos e o bem-estar das pessoas, e o encerramento, dando essas considerações finais, beleza? Bom, os critérios de avaliação apresentados no edital são 4, cada um deles com o mesmo peso 5, totalizando aí 20 pontos, conforme vocês podem ver aqui, nesse canto aqui da pontuação máxima. O primeiro é o atendimento e desenvolvimento do tema em relação também à informatividade e à argumentação. Então, todos esses estão contemplados no primeiro critério. O segundo critério fala da coesão intra e entre parágrafos. Quais coesões a gente fala? A referencial e a sequencial. E ela precisa ser o quê, Alexandre? Diversificada e recorrente. Recorrente significa que ela precisa aparecer ao longo do texto e variada sem ficar diversificada, variada, enfim, sem ficar repetindo o mesmo tipo de coesão, certo? Ou o mesmo tipo de conector. Por exemplo, logo, por isso, sendo assim, implica que... Isso é variar. Se eu ficar usando logo, portanto, de uma maneira muito engessada e repetitiva, eu perco pontos nesse segundo aspecto. Atendimento à estrutura textual proposta. Aqui ele já diz que o texto ele é dissertativo argumentativo e, portanto, ele deve ser organizado conforme essa modalidade. Eu vou explicar isso aí detalhadamente ao longo da apresentação. E dos parágrafos, ou seja, o parágrafo ele precisa ter uma estrutura interna própria. Ele tem vida própria e, tendo vida própria, ele tem uma estrutura própria. Número de orações, né? A oração ela se inicia no início, né? Por exemplo, Alexandre é perito criminal que trabalha tal, ponto. Isso tudo dá uma oração. Tem um número certo de períodos dentro de uma oração, tudo mais, número de períodos, né? Ele encerra no ponto final. Então é importante entender isso para a gente entender a estrutura do parágrafo interno, beleza? E por fim, não menos importante, modalidade gramatical, pontuação, grafia, legibilidade, inclusive, é muito importante, concordância, tanto verbal quanto nominal, né? Flexão do substantivo, flexão do adjetivo, flexão de adjetivo composto, substantivo composto, assim por diante, flexão do verbo, o verbo vai pro plural se o sujeito, o núcleo do sujeito estiver no plural, se é um sujeito composto, tem os dois núcleos, vai para o plural e assim por diante, essas regras de gramática, que eu não vou explicar aqui, que não é esse o intuito, tá bom? Regência, tanto nominal quanto verbal, é a preposição que o verbo ou nome pede, bem empregada. Ou seja, se eu digo eu atendi o paciente ou eu atendi ao paciente, então, será que tem a preposição a? Será que não tem? Essas questões são questões regenciais, tanto do nome quanto do verbo, então ela vale ponto. Colocação pronominal, diga-me se sou capaz e não me diga se sou capaz. Nunca se inicie, você nunca coloca a colocação pronominal com próclise no começo de período, por exemplo. Isso é uma das regras, que também não vou entrar em todas, que a gente evita por conta dessa oralidade. No oral é válido, no informal, no oral, no português corriqueiro, mas não aqui, dentro de uma redação de concurso, pelo amor de Deus, tá bom? Tirei daqui a fonte, ó. Então isso aqui está no próprio edital, é uma publicação do edital. E aí, isso aqui eu tirei do site da própria AOCP, do Instituto AOCP. Ó, é uma publicação
dos arquivos do site dele, do sítio eletrônico. Então não sou eu que estou dizendo, tá bom? O que se espera? Eu vou ler rapidamente e eu grifei o mais importante, de maneira sucinta, o que eles vão buscar no seu texto para tirar ou não nota. Espera-se o quê do candidato? Que ele elabore um texto dissertativo argumentativo, como a gente já mencionou. Então ele já está te dando isso. Então você tem que estudar qual tipo de texto, qual tipologia textual. Texto dissertativo argumentativo. Sobre um tema que vai ser proposto na hora da prova, por exemplo. A OCP ela gosta de 3 eixos temáticos. O eixo sociedade, o eixo tecnologia e o eixo, por exemplo, sociedade, tecnologia e segurança pública. E ele cruza esses eixos também. Por exemplo, o uso do WhatsApp dentro do trabalho. Então, o eixo trabalho com o eixo tecnologia. Então, o uso do WhatsApp nas relações de trabalho, nas relações empregatícias. Positivo ou negativo? Ou fale aspectos positivos e aspectos negativos. Então, assim, nesse sentido, é uma banca que ela gosta desses eixos. Então, saber ter conhecimento de filosofia, de atualidades, de argumentos pertinentes e validados socialmente dentro desses aspectos é bem importante para essa banca, viu, pessoal? Sobre um tema proposto, então, na hora da prova, em modalidade escrita e formal da língua portuguesa, então evitar esses estrangeirismos o máximo possível, né? Site, usa sítio eletrônico ao invés de site e assim por diante. O tema completo deve estar marcado textualmente. Eu vou mostrar mais ou menos o que é isso. Ele tem que estar presente e facilmente de ser identificado por quem lê, principalmente pelo corretor da banca. Refletir-se em toda a discussão, ou seja, esse tema ele tem que ser retomado ao longo da discussão. Proposta e não deve haver qualquer lacuna no seu desenvolvimento. Então, em defesa de um ponto de vista, você tem que defender por meio dos argumentos sem deixar lacuna. Sempre de maneira clara, objetiva, concisa, em menos palavras possíveis e da maneira mais assim assertiva. Beleza? Então a redação deve compor um texto coerente, uma unidade de sentido, sem falha na articulação das informações, sem falha na progressão dessas informações, sem repetição de informação ou de coesivo, causando logo, ou a mesma informação variadas vezes, isso perde ponto para a banca, viu? E sem contradição, o nome disso é coerência, uma pessoa que é coerente é aquela que não se contradiz. Esse princípio é muito importante para a redação e para a banca OCP. O repertório, que é aquilo que você traz fora do texto motivador, ele, mobilizado na produção, deve acrescentar informações novas. Veja, isso é ser informativo. Ele deve ser variado, ou seja, se eu uso por uma argumentação por exemplificação no parágrafo de desenvolvimento, no outro parágrafo, no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu não vou usar esse mesmo mecanismo linguístico de argumentação. Eu vou usar uma citação, um filósofo, um conhecimento de mundo que seja validado, uma estatística do IBGE, uma citação da ONU, uma estatística da ONU e assim por diante, um filme variado, a argumentação variada, beleza? É isso que ele quer dizer. Ser pertinente tem que ser associado aos elementos do tema. Pô, tô falando de tecnologia, vou falar ali dessa natureza do homem ser mediado pela tecnologia, Guy Debord, a sociedade do espetáculo, tem a ver? Tem. Agora eu vou estar, às vezes, falando mal do capitalismo, alguma coisa ali que fica tangenciando o tema. Não, tem que ser pertinente, direto ao tema e articulado à discussão proposta. Ou seja, ter um uso produtivo, eu tenho que conseguir extrair pontos positivos ou negativos que estejam ou contra ou a favor do meu ponto de vista. Melhor que seja a favor, né? Senão você pode fazer por contraposição. Mas assim, que seja a favor ou melhor. A argumentação ela tem que ser articulada ao tema, ao repertório e à forma de organizar. O que eu organizo num texto? Eu tenho que dar minha opinião, mas por meio do quê? De valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias para a defesa de um ponto de vista. Eu quero provar que a violência no Brasil ela está crescendo, principalmente a violência contra a mulher. Esse é o meu ponto de vista. Então, em defesa desse ponto de vista, eu vou buscar, por exemplo, a citação de estatística do IBGE mostrando que cresceu a violência contra a mulher, ou que cresceu o número de feminicídio e a notificação de feminicídio, ou falando que está subnotificado e que deveria ser melhor notificado. Algo que corrobore, que comprove esse ponto de vista, articuladamente. Beleza? Então, nesse sentido,
Estruturalmente, a gente diz que tem que ter 3 partes do texto. Introdução com contextualização, que eu vou mostrar o que é. O tema, né, que estava lá, o tema proposto. Então, as palavras-chave do tema, do pedido, tem que aparecer aqui. E tese marcados, beleza? A tese é a tua opinião, vou mostrar como que faz. Desenvolvimento de argumentos e a conclusão. Então, eu tenho que ter introdução, com tema e tese marcados, os parágrafos de desenvolvimento, com argumentos e a conclusão. Quais conclusões que eu preciso fazer, Alexandre? Pode ser com síntese, resumindo tudo que discutiu e trazendo os argumentos e dando uma conclusão mais geral, ou com proposta associada à discussão. O que eu tenho que propor, como resolver aquele problema, se o tema proposto for um problema. Se não for um problema, é melhor fazer como? Com síntese. Eu indico. Beleza? Ainda deve apresentar, lembra que eu falei que o parágrafo tem estrutura própria? Olha o que ele fala, parágrafos bem construídos e organizados em períodos. Até o ponto final, um período. Então, períodos, no plural. Então, vários períodos. Pelo menos 2, 3, 4 períodos por parágrafo, a depender do tamanho do parágrafo. Beleza? Por fim, vem comigo aqui. Ó. A redação deve empregar a norma padrão da língua portuguesa, sem desvio de qualquer natureza. Pontuação, grafia, concordância e regência. Que é o que eu já mencionei. Beleza, galera? Então, dando continuidade, a gente vai ver os critérios. Geralmente, ela divide em 5. C1, C2, C3, C4, C5. 5 critérios. Só que no edital aqui de vocês, ela trouxe, vamos voltar, 4 critérios. Ah, então não vale, Alexandre, aquela análise? Vale porque a própria banca que diz só ignora o número de critérios, mas o conteúdo deles que é importante aqui, que eu queria mostrar para vocês, beleza? Então aqui, primeiro critério é o critério da correção em relação aos fatores de atendimento e desenvolvimento do tema. O que é o tema? O tema ele tem que ser completo e bem desenvolvido. Então ele tem que ser bem interpretado. Por exemplo, o aumento, maneiras de combater o aumento da criminalidade do Brasil. O que é um tema completo? É um tema que ele entende que eu preciso dar maneiras ou seja, soluções, né? Propor soluções no desenvolvimento. Eu vou ter que propor um desenvolvimento, uma solução e as causas e as consequências, por exemplo. No outro desenvolvimento, outra solução e como que isso soluciona, por que isso é uma solução. Então, isso é um tema completo e bem desenvolvido. Explicar, dar exemplo, né? Sem lacuna no desenvolvimento. Por outro lado, o ruim é um tema tangente. Ele perguntou, por exemplo, o uso do WhatsApp nas relações de trabalho. Eu falo do uso do WhatsApp só. Eu não falo necessariamente nas relações de trabalho. Ou eu falo do uso da tecnologia nas relações de trabalho. O WhatsApp é uma tecnologia, mas nem toda tecnologia é o WhatsApp. Tá vendo como que é tangente? Se atente às palavras-chave. Pelo amor de Deus, não perde ponto nisso. Tá bom? Eu vou trazer um texto aí, 0 bala, que dá pra ver como que a gente faz. Tá bom? Então, dando continuidade, coesão. A gente fala que tem a coesão referencial e sequencial. Intra, ou seja, dentro, e inter parágrafos. Entre parágrafos. Tá bom? E a coerência, que é a progressão. O texto tem que progredir. Ele tem que contar uma historinha. Vou dar um exemplo. A Alexandre chegou no local de crime. Ponto. Primeiro período. Em seguida, coletou os vestígios relacionados no local imediato. Ponto. Por fim, elaborou um laudo para a persecução penal e para a ciência a favor da justiça. Ponto. Eu progredi. Por quê? Porque eu dei uma ideia de temporalidade nessa informação. Eu não joguei informações, eu conectei elas, eu as costurei de maneira a progredir, usando o quê? Conjunções. Quando o Alexandre começou a fazer o laudo, ele já estava em casa. Ó, conjunção, quando? Tá vendo? Dá ideia de tempo. Então existe essa semântica das conjunções. É muito importante. Então aqui, ó, o que é um texto excelente? Coesão diversificada, não ficar repetindo o mesmo elemento coesivo, diversificar. Por exemplo, a Alexandre, durante o atendimento, atropelou uma anta. Beleza? Eu posso colocar, ele a socorreu de maneira que ela não morresse. O ele retoma quem? Alexandre. Ó, eu estou usando uma coesão referencial, estou referenciando Alexandre. E sequencial também, porque eu estou dando sequência, né? Então, ela, salvou ela. Ela quem? A anta. Então, se eu for falar da anta de novo, eu não vou falar ela de novo. Ah, ela sobreviveu graças a isso. Não, é pobre. Eu vou falar, o mamífero sobreviveu graças a este atendimento. Ou este retoma.
o atendimento que o Alexandre fez, no caso eu, e o mamífero é um hipônimo, porque anta, na verdade, é um hiperônimo, porque hiperônimo, hiper, tá mais abrangente. Mamífero, eu também sou mamífero, mas dá para entender que é anta, no contexto, pelo contexto. Então eu uso um hiperônimo para substituir a anta. Coloco um mamífero, passou por cirurgia, papapá, pipipipopopó. Beleza? Então o mamífero é um jeito de fazer o quê? Uma retomada da anta. A anta é um jeito de falar sobre a anta e ela é outro jeito de falar sobre a anta. Ele Alexandre é um jeito de falar, ele é um jeito de retomar Alexandre. Eu posso pôr o perito criminal conseguiu então salvar a vida do mamífero. O perito criminal se refere a quem? A mim. Porque ele qualifica quem? Alexandre. Como ele qualifica, ele também retoma. Ele é um termo substantivo, porque ele substitui um nome. Ele é um termo adjetivo, quando ele qualifica um nome. Mas nesse caso, o perito criminal, o artigo traz o quê? O perito criminal, um substantivo. Esse substantivo, ele retoma qual substantivo? Alexandre. Tá entendendo? Então, quando você faz esse jogo de palavras, você enriquece o seu texto. Você vai ganhar quanto aqui? Nota máxima. Critério C2, excelente. Aqui, no caso, valia 4, porque são 5 critérios. 4 vezes 5, 20. Mas no caso lá, tá diferente, porque são 4 critérios valendo 5. Então, ignora isso. Só queria mostrar o que é o critério excelente, não o peso dele. Tá bom? Continuando, atendimento à estrutura. O que tem que ter um texto nota excelente, nota máxima, no quesito estrutura proposta? Ele tem que ter 3 partes do texto dissertativo argumentativo. Introdução com a tese marcada, que é a minha opinião, mais desenvolvimento de argumentos nos parágrafos seguintes, e na conclusão, que é o último parágrafo, com síntese de toda a discussão, como eu mencionei, ou com proposição relacionada. Quando for um problema, você pode pôr uma proposta. Cuidado! Se o tema ele fala de encaminhamentos para a violência no Brasil, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 já vão ser soluções. Então não faça uma proposta de intervenção na conclusão, porque senão fica redundante, faz uma síntese daí. Agora, se o texto é benefícios e malefícios do uso do WhatsApp, aí a sua conclusão pode ser uma proposta. Diante do exposto, em suma, o uso apresenta benefícios e malefícios. Cabe ao Estado, cabe à empresa normatizar, criar código de ética, código de conduta, com vistas a combater os potenciais problemas causados por esse uso abusivo da tecnologia. Ponto. Olha que maravilha de conclusão. Entende? Agora, eu não vou falar de como solucionar a violência no Brasil no desenvolvimento já, porque o tema pede, tá entendendo? É um tema interventivo. Dê soluções, Aí você vai dar a solução no desenvolvimento, não na conclusão. Senão fica redundante. Beleza? Deu para entender? Bom, seguindo então. Então tem que ter essas partes e predomínio de parágrafos bem construídos. O que são parágrafos bem construídos, segundo ele? Tópico frasal, que eu vou explicar o que é, e desdobramento em período. Então, tópico frasal geralmente é uma afirmação, uma negação. Por exemplo, eu vou mostrar na prática, tá? Mas, por exemplo, uma afirmação. Inicialmente, primeiro parágrafo de desenvolvimento, ressalta-se que o enrijecimento legal no que tange a violência contra a mulher é uma solução possível. Eu afirmei, aí eu tenho que explicar. Isso é um tópico frasal. Tópico frasal, ele vai ter o argumento do que eu vou falar, ele vai iniciar com uma conjunção, ou inicialmente, ou além disso, vai depender da posição que esse parágrafo de desenvolvimento tiver. Se for o primeiro, ele é inicialmente, se ele tiver segundo, pode ser além disso, outro sim, ademais, né? Então ele vai iniciar assim, ele vai ter um sujeito e um predicado, geralmente ligados ao argumento. O argumento é que o enrijecimento das leis, ele ajuda a coibir a violência. Então eu vou escrever isso e aí eu vou ter que explicar, porque tudo que eu afirmo eu justifico. É sempre assim. E aí esse desdobramento são essas justificativas. Por isso que ele fala desdobramentos em períodos. Eu vou fazer um período explicando, outro período dando exemplo e assim por diante. Aí eu desenvolvo o meu argumento, eu desenvolvo o tópico frasal e por último eu concluo. Logo, com isso, por exemplo, ou logo, portanto, ou sendo assim,
será possível enrijecer as leis e proteger a mulher do seu agressor. Beleza? Eu concluo o tópico frasal. Eu vou mostrar isso bem detalhadamente mais pra frente, tá bom? Informatividade e argumentação. Um pouco dentro dessa argumentação que eu comecei, a informatividade são informações novas. É um repertório legitimado, marcado. Segundo Aristóteles, está marcado, dá para ver que é um destacado no texto. Segundo, mais o nome do filósofo. Está destacado no texto. Quem lê entende, né? Que é uma citação. E mais do que isso, ele tem que ser pertinente ao tema. Estou falando de uso do WhatsApp. Eu vou ficar falando de filósofo que não falou de nada de tecnologia, não faz muito sentido, né? E uso produtivo. Então, ele tem que ser produtivo para a discussão. Não é só citar por citar, tá entendendo? É bem mais complicado que isso. E é isso. 100 cópias do texto de apoio. Não sou eu que estou dizendo. Olha o que está escrito aqui. Então, cuidado. Quando copia, muitas cópias já é ruim. Cópias pontuais, ou seja, de vez em quando, já é mediano. Cuidado. A galera perde bastante ponto aqui. E por último é a questão aí da gramática, né? Sem desvios, que é muito difícil. Geralmente tem uma regra, tá? Você pega o número de linhas, você dilui esses erros no número de linhas. Você pega o número de erros, ou o número de erros, ou o dobro do número de erros, e divide pelo número de linhas. Então a gente recomenda aqui do Projeto Perícia que você escreva o máximo de linhas possível para diluir e perder menos ponto por desvio aqui, tá bom? Então, observações gerais. O que está no edital? Que a folha de rascunho é facultativa, você não é obrigado a fazer o rascunho, é recomendado, mas quem não é obrigado, você pode iniciar direto a redação na folha definitiva. Só que se errar e borrar, meu amigo, lembra da legibilidade, eles descontam, tá? Pode prejudicar o entendimento, desconta ponto, às vezes não por desvio gramatical, mas por coesão, coerência em outros aspectos, tá bom? Deverá ser empregada caneta azul ou preta, isso é questão de tecnologia, tem o que fazer. A leitura da caneta azul ou preta não é prejudicada nos leitores óticos, é por isso. Candidato vai dispor de 20 a 30 linhas, o que a gente falou, ó. Não vou falar mais nada, tá? Ó, busca isso aqui, sempre. Não se identificar, não vai fazer borboletinha, losangulozinho, quadradozinho. Se alguém entender isso como identificação, você zera a prova. Então, não viaja, beleza? Estruturação. Bom, galera, o que tem que ter, então, né, na estrutura? Tem que ter introdução com contextualização, que eu vou mostrar o que é, e tese o que? Marcada. E um texto de vocês de 30 linhas, de 4 a 6 linhas, está de bom tamanho. Sempre buscando uma média aqui de 5, 6 linhas, tá bom? Para ficar equilibrado o texto. Vai fazer 10 linhas, porque senão depois você não consegue argumentar direito, porque vão faltar linhas para você argumentar. Conclusão vai ao encontro da introdução, então 4 a 6 linhas também, e ela pode ser por síntese ou proposição, como a gente viu, ou uma síntese ou uma proposta de intervenção. Se o tema já pedir intervenção no desenvolvimento, esquece isso aqui. Desenvolvimento com argumentos de 8 a 9 linhas, 10 linhas aí, tá bom. Cada parágrafo bem argumentado e bem desenvolvido. E aí, ó, o número dentro do parágrafo, como que é a estrutura do parágrafo? Então, é tópico frasal, que a gente falou, aí desenvolve ele e tal, e conclui. Conclusão do tópico frasal. O que são esses três aí? Eles são partes do argumento, né? Ou seja, dentro do parágrafo. Então tem que ter pelo menos 3 períodos por parágrafo. Um para o tópico frasal, a explicação do tópico frasal mais um e a conclusão mais um. Se desenvolver mais o argumento, faz mais um. Então de 3 a 4 está excelente. Conteúdo. O que o texto tem que apresentar? Informatividade, informações novas, diferentes daquelas trazidas só no texto de apoio. Com uso produtivo, não adianta trazer e não saber usar, né? E pertinente ao tema. Trouxe lá índice de feminicídio, estão falando de tecnologia. Não tem nada a ver, então não viaja. A argumentação ela tem que ser clara. Estou defendendo esse ponto de vista. Como? De maneira clara. Quem lê tem que entender o que você está querendo dizer. Com uso produtivo, ou seja, ela tem que ser produtiva. Não adianta você argumentar sobre a maioridade penal e um tema que não vai produzir nenhum efeito na defesa do seu ponto de vista sobre o uso do WhatsApp, por exemplo. Não tem nada a ver. E pertinente ao tema, né? Complementando isso daí. Bom, a argumentação, então, é assim, não copiar o texto de apoio, mas usar como iniciador. Ou seja, você vai se basear nele para ter ideias, um brainstorming, uma tempestade de ideias, beleza? Seguindo, gramática tem que ter grafia, boa grafia, legibilidade, bom emprego da pontuação, concordância verbal e nominal, regência, tem que saber usar a preposição correta, né? Não adianta usar a preposição errada.
E correta colocação pronominal. A próclise, que é antes, né? No meio, a ênclise e mesóclise. A ênclise é depois e a mesóclise é no meio. Comê-lo-ei, mesóclise. Então, mais raro de usar em texto assim, geralmente a gente usa sempre ou ênclise ou próclise. Beleza? Pelo amor de Deus, não separa o sujeito e o predicado. Eu, vírgula, comi. Não. Ah, Alexandre, mas eu, vírgula, perito criminal, vírgula, atendi um acidente de trânsito. Beleza. Entre duas vírgulas não é isolar por vírgula. Quando é isolar, é uma vírgula só. Então, cuidado com isso. Coerência. Coerência é não ser contraditório. Como assim? Você não pode falar que você é a favor de combater a violência da mulher e depois no outro parágrafo você dá a ideia de que ela não é grave e está tudo bem. Você está sendo contraditório. Você tem que usar articuladores com semântica afim. Como assim? Se eu estou falando de tempo, eu tenho que usar quando. Quando o Alexandre atendeu o local de crime, chovia. É afim, porque eu não estou falando de tempo. Eu não vou colocar logo Alexandre atendia o local de crime enquanto chovia. Não, não faz sentido. Não é um articulador com essa semântica. O logo ele é conclusivo. Logo, Alexandre se molhou. Legal. Dá ideia de conclusão. Porque chovia. Entendeu? O porquê, tá vendo? Causal. Ou causa, ou consequência, depende da ordem que está colocado. Então, o texto tem que apresentar em progressão, como eu dei de exemplo. Em seguida, Alexandre salvou o mamífero que ele atropelou, papapá, tá progredindo. Aí eu inicio, eu tenho um meio, e eu retomo, e eu tenho um fim. Ele progride, ele não fica em círculos. Beleza? Coesão. As partes do texto têm que estar alinhadas, têm que estar bem amarradas. Os parágrafos, eles têm que progredir, como eu mencionei, estarem alinhados entre si. As orações também têm que fazer sentido umas com as outras, têm que estar coesas, bem amarradas. Tem que ter um mecanismo de retomada, por exemplo, o mamífero que eu falei, por exemplo, o ele, ela, esse artigo menciona, o cara fala de um livro, este material, o artigo, o livro menciona, o estudo, tal fato, beleza? Usar aí sinônimos, é sempre interessante. A tese é a defesa de um ponto de vista, geralmente não. Obrigatoriamente ela tem que ser vista onde? Na introdução. Beleza? É defendido por meio de 2 ou mais argumentos a serem desenvolvidos, no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, tem a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, terceiro parágrafo do texto, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, e a conclusão. Indicamos sempre 4 parágrafos para 30 linhas, sendo aquela divisão de linhas já mencionada. Beleza? Repertório, ele tem que ser legitimado socialmente. Sociedade tem que reconhecer. Ah, o meu vizinho disse, não vale. Aristóteles, Sócrates, livro, filme. Segundo a menina que roubava livros, o filme da menina, ou o livro. A leitura é muito importante, pois desenvolve empatia entre as pessoas. Pô, validado, é um fato notório, é relevante. Relacionado ao tema, não força a barra, pelo amor de Deus. Com uso produtivo, sempre tem que ser, o segredo aqui é em defesa de provar ou de retomar a tese. Eu vou mostrar na prática como que é isso aí. Exemplos de repertório. Segundo o estudo publicado na revista Nature Aging Trusted Source, os mais velhos regulam melhor seus estados emocionais. Tá na revista. Se eles regulam, Alexandre, melhor seus estados emocionais, eles são pessoas mais o quê? Centradas. Onde que eu posso usar isso? Que viagem, Alexandre? Posso. Um tema do seguinte tipo, o tema sociedade. Mais velhos, sem valor na geração, nessa nova geração, posso defender que essa tese está errada. A minha tese pode ser que não, que eles têm valor. Quais valores? Eu posso falar que eles são mais positivos e que eles priorizam interações sociais e emocionais diferentes dos jovens. Massa, né? Legal, né? Quem disse isso? Meu vizinho? Não, ó a fonte. Ah, como que eu vou saber disso? Estudar, pessoal. Tem jeito. Tem que ler bastante. Conexões da região do cérebro deles, processos, memórias e emoções, quando elas são afetadas, elas podem aumentar o risco de doenças mentais. Então, a gente que vive na era da internet, da violência gratuita no Instagram e tal e tudo mais, a gente é bombardeado com esses vídeos, a gente pode gerar um excesso de emoção aqui, ó. E esse excesso de emoção pode afetar e dar, por exemplo, Parkinson, pode dar outras doenças mentais, pode levar a um burnout,
etc. Enfim, pode gerar aí um Alzheimer, né? Mais tardiamente, quando a gente envelhece. Então, assim, eles são mais positivos. Então, assim, essas pessoas que são muito negativas, são mais jovens, geralmente, ó. Então, são pontos positivos, que contrariam aí o senso comum. Isso é ter senso crítico. Legal, né? Muito legal, né? Enfim, continuando aqui, ó. Segundo a OMS, a indústria do tabaco é responsável por 12% das mortes no mundo por ano. Olha que dado interessante. Ó, quem que é esse aqui? Drauzio Varela, ó. Segundo ele, apenas a educação resolve o problema do vício. Então, como uma proposta de intervenção, pode colocar lá. Se o tema for interventivo, maneiras de coibir o uso do cigarro excessivo entre a juventude. Segundo o Drauzio, o combate pode ser feito por meio da conscientização da população. Segundo o Drauzio Varela, médico conhecido nacionalmente, apenas a educação resolve o problema do vício. Ó, olha que legal, bacana, né? Muito legal. Cigarros eletrônicos estão inseridos nas redes sociais, como o caso da febre do Juul, nos Estados Unidos. Pode citar como contextualização da introdução, ó, de serviço ao consumidor, segundo a série, o curta-metragem, o longa-metragem, o filme, etc., o livro. Aqui é o do Netflix, né? De serviço ao consumidor, o cigarro. Aí vê lá o filme e cita como contextualização. Não como argumentação, mas na introdução, no primeiro parágrafo, que é o de introdução, não no de desenvolvimento, como contextualização, que a gente viu que está no critério da banca. Outros exemplos. A gente pode argumentar que o cigarro, o vape, ele existe por quê? Por conta da praticidade em fumar, por conta da sensação de prazer momentânea, por conta da venda indiscriminada no mundo online, nos sítios eletrônicos, porque é uma porta de entrada para outras drogas, ele pode ser, a gente pode argumentar nesse sentido, porque ele dá a falsa sensação de segurança, porque não existe estudo suficientemente aprofundado para provar que ele faz mal, por exemplo. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele aponta que pessoas que utilizam vapes têm maior chance de fumar cigarros comuns. Então ele progride, é progressivo esse vício. Olha que interessante colocar isso na redação. 85% das pessoas consomem vapes saborizados. Antes era o Hollywood que vendia o cowboy da Marlboro lá, que seduzia a juventude da época para consumir cigarro. Falava, ó, fume, porque isso é hollywoodiano, isso vai te deixar aí aceito socialmente. Hoje é porque é gostoso, ó, sabor. O cara quer comer sete belo, ao invés de comer sete belo, ele fuma sete belo. Interessante, né? Olha que argumento profundo. Filme, contextualização, introdução. Segundo o filme Obrigado por Fumar, o personagem Nick, de maneira satírica e antiética, faz qualquer negócio para conseguir a venda desses produtos. Aí pode pôr ponto. Acabou o período, né? Encerrou o período por ponto. Oração completa, um período, continua. Fora da ficção ou paralelamente à ficção, não é diferente. A indústria do tabaco influencia sobretudo os jovens a consumir por meio de sabores, gostos, marketing agressivo, online, fechou. Ponto. Sendo assim, coloca a tese. Deve-se criar meios de inibir o consumo dos jovens. São exemplos. Aí coloca o primeiro exemplo. Como que eu inibo? A educação, cita o Drauzio Varela depois, lá no argumento, bem como coloca uma segunda. Criação de leis, proibição, conforme, aí cita a Anvisa, né? Conforme a gente viu aqui, ó. E tava funcionando, aí dá pra ver isso tudo se funcionaram, ó, desde julho de 22. Tá vendo? Será que isso gerou algum impacto positivo? Tem que pesquisar, beleza? Legal, né? Muito legal, né? Então, exemplo, Guy Debord. Guy Debord é um francês que ele escreveu esse livrinho aqui, ó, Sociedade do Espetáculo 1. Grande livro, livrinho, porque tá pequenininho aqui, tá? Não dizendo que o trabalho é ruim. Excelente, muito pelo contrário, excelente trabalho. E ele prega que o entendimento que os homens são mediados por imagens, pelas imagens. Antigamente não existiu controle remoto. A gente era, entre aspas, comandados pela rádio. A gente tinha que esperar chegar o horário do rádio. E hoje, como que é? Hoje eu não estou satisfeito. Eu sou bombardeado de informação, ó, apenas em um clique, ó, eu já mudo. Estou cansado, eu já mudo. O que isso gera? Problema emocional.
que a gente viu, ó. Olha como que as coisas conversam. Ó, a gente bombardeia aqui, ó, com essas interações emocionais, ó. A gente está sendo bombardeado o tempo todo com isso. E o que isso gera? As emoções geram risco de doenças mentais. Olha como está tudo conectado.